noite em que a gente possa conversar mais uma história. Como eu estou falando para vocês, não tem nenhuma obrigação com vocês. A obrigação não é da matéria, não é curso assim. A obrigação é a gente manter algum nível de discussão para não perder as coisas que estão, né, que a gente está assim, amadurecendo, as ideias que a gente está discutindo. Nossa Senhora deu a aula dele na semana retrasada, né? Eu vi aqui no caderno do Vitor, que ele cobriu, né? Ele cobriu um pouco, já começou a iniciar vocês a como construir regras de Feynman, a partir de uma grande aula, a gente vai voltar a isso, claro. Fez, aí isso eu não vou fazer de novo, porque já fez muito bem, a questão de como chegar a uma forma do potencial, a partir da densidade lagrangiana também. E depois eu vi que ele deixou armado no final o problema da gravitação, que eu tinha deixado como exercício com vocês. O cara é 2, né? Ele botou os projetores, eu tinha dado a referência do artigo do Barnes e do Rivers, do Tony Van Huysen. Eu vi que a Cioli colocou a lista de projetores aí e armou o modo de fazer, né, as coisas. Então, isso aí eu vou... E também, isso, recebeu, o Dente escaneou as notas da Cioli por e-mail, todo mundo recebeu. Então, tá bom. E vai, pois é, aí semana passada veio o Dória, né? Você falou, o Jorge fez a demonstração do veículo aí? Fez no meio. Né? E mostrou a parte do gráfico de Feynman? Não, ele mostrou, quer dizer, como meio que o assunto, né? Você, equações, tá. você faz modelagem. A modelagem, a simulação. A modelagem, a simulação. Tá ótimo. Tá, eu falei sobre... Você falou sobre a alternativa, outras possibilidades para LHC, né? Eu falei sobre física da luz, duas dadas coloridas e liguei a evolução. Tá. Então está coberto aí também mais outro aspecto de coisas interessantes. Então tá legal. Eu vou retomar com vocês hoje um pouco a questão da discussão do campo quântico através da introdução das fontes, né, que é aquilo que se faz na integral de família, a gente introduz algumas fontes, a gente faz o gerador funcional e pega as derivadas funcionais para poder mostrar que a gente consegue construir funções de Green. Essa é uma questão. E a outra questão que eu gostaria de passar um pouco com você, vamos ver se dá tempo para a gente fazer hoje, é já começar a rever agora, fazer uma discussão. Eu trabalhei com vocês só a espinha dorsal do mecanismo de Higgs, né? Eu dava aquele modelinho de lagrangiano com vetor escalar, mostrando, ó, isso aqui é o que está na base do mecanismo de Higgs. Então a gente vai querer ver se eu faço já hoje, como é que a gente chega àquele protótipo, né, de acoplamento, de mixing entre escalar e vetor através da mecanismo de Higgs. Mostrar que aquilo realmente, aí a gente vai discutir um pouquinho melhor a questão dos gates unitários, né? Porque no próximo encontro que nós tivermos, aí eu já gostaria de fazer com vocês realmente a quantização de Young. Eu já começar a falar dos fantasmas, né? Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu tinha, na última aula que eu tive com vocês, no meu último encontro de 15 dias, 3 semanas atrás, nós tínhamos concluído aquela discussão do resíduo do propagador. Nós tínhamos chegado a uma expressão, nós íamos para o espaço de ferramenta, introduzíamos uma forma de concentrar os campos, botar o que a gente chamava de um suporte para os campos, e a gente chegava a uma expressão, me presta aí, cara, expressão, presta o caderno, só para eu repetir a última coisa que eu fiz, que eu queria deixar uma discussão para vocês pensarem. Opa, obrigado. Que era o seguinte, nós temos na nossa discussão, na relação, né, na discussão do propagador e na relação entre o propagador e a existência de estado e as normas dos estados que o campo pode descrever, vocês tinham observado que nós tínhamos trabalhado a seguinte expressão, né, nós tínhamos visto que na discussão bota a data aqui? Não bota a Bota a data, não. Então, foi aula de... dia 30, eu estava em São Paulo, dia 26, né?
Isso tem a ver transformada de Fourier, tá? Vamos chegar a essa expressão. Então a gente lembra que a gente tinha visto que integrava o contorno em K0, a integração em K0 era feita do contorno inferior, tínhamos feito essa expressão. E aí tínhamos visto, né, que o sinal desse resíduo aqui era decisivo, que essa expressão aqui tem que ser positiva, né? Então a gente espera que isso aqui é uma coisa positiva, mas a gente esperava que esse lado direito aqui fosse positivo. Então nós vimos que realmente a coisa se fechava. Agora, tem um exemplo que eu vou deixar para vocês, né? Se a gente tivesse um resíduo negativo, se o propagador tivesse sinal trocado, aí eu ilustrei com o caso do fóton, mostrando que na quantização do fóton, justamente o fato da gente estar no espaço de Minkowski, né, aparece a métrica de Minkowski, que é a Miri, aparece na expressão do propagador, e ela cria, né, uma diferenciação entre a componente temporal e as componentes espaciais. E aí o que acontece é que a componente temporal do fóton ela está associada a um estado que tem norma ao quadrado negativo. Então a gente vê que o campo do fóton ele tem uma componente não física que é a componente a zero, né, quando a gente faz a quantização covariante. Tínhamos discutido isso. Vou deixar como exercício para vocês pensarem, eu não tinha falado. Um exemplo interessante é se, por exemplo, nós conseguimos, como exemplo, né? É um outro tipo de ghost que vai aparecer, né? Como exemplo ilustrativo. Como exemplo ilustrativo de ghosts associados a polos múltiplos. Então, se a gente, por exemplo, por acaso, chegar um propagador, chegar uma expressão para o propagador que seja, se eu pegar um propagador do tipo físico, a gente já sabe como gerar isso através de um termo de deriváveis superiores. Um propagador que fosse dessa forma. Eu vou esquecer daqui para frente o H cortado, né? Vamos deixar só o I, é claro, né? Um propagador que fosse I. Outra coisa que a gente faz frequentemente também, que a gente já pode abandonar daqui para frente, é aquela prescrição do polo mais e epsilon. Sempre que tiver um propagador de teoria quântica de campos, já nos livros a gente já omite, é cortado igual a C igual a 1 sempre, né? Mas já não precisa colocar o I epsilon. Às vezes o livro coloca, mas na hora prática de calcular os gráficos de Feynman, a gente já sabe que se tiver que fazer integração em K0, a gente já sabe que está implícito que tem uma prescrição de separar o polo. Então a gente pode tirar o I epsilon, deixa o I epsilon de lado. Eu vou dar, se quiser colocar, é sempre lembrar que é K2 menos M2 mais I epsilon. Vamos colocar esse propagador aqui, ó. K2 menos M2 ao quadrado. Então, o que está acontecendo? Nós temos agora um propagador que
tem K4 no denominador. Se ele tem K4 no denominador, significa que eu estou invertendo alguma expressão que tem derivada quártica, né? Se tem K4 no denominador, é porque o meu lagrangiano deve depender de derivadas quárticas. Às vezes, sim, pode ter K4 no denominador, mas tem K2 em cima. Nada me impede, eu poderia ter um propagador desse tipo. Sei lá, alfa K2 mais beta sobre A K4 mais B K2 mais C. Isso aqui poderia ser expressão também de uma função, de um propagador, de uma função de Green de 2 pontos, né? Onde, agora, como, né, no regime ultravioleta, quando eu estou considerando momentos muito grandes, né, esse termo aqui no numerador domina e esse termo no denominador domina, na verdade, esse propagador assintoticamente, no limite de muito alto, no limite de muito altas frequências, né, quem está dominando em cima é o K2 e quem está dominando embaixo é o K4. Então, isso é 1 sobre K2. Então, esse propagador aqui, na verdade, ele tem um comportamento de 1 sobre K2. Então, não necessariamente, ele não deve ter necessariamente derivadas quárticas. Por quê? Porque apareceram derivadas ao quadrado aqui também. Então, agora, esse propagador aqui não. O numerador não tem nada. O denominador tem K4. Então, certamente, esse propagador aqui está vindo de uma derivada, em termos de derivadas superiores. Fala aí. Por exemplo, esse tipo de propagador ali, alfa K2, mas beta, quer dizer, o propagador, acho que a gente não faz. Propagador, vou escrever aqui de novo. Eu vou usar isso como... O propagador, a gente sabe por análise dimensional que tem que ser 1 sobre K2. Quer dizer, 1 sobre K4 é quando você tem derivadas superiores à lagrangiana. Isso. Já tem problemas assim básicos. Mas a pergunta é a seguinte: já que você pode depois ter um propagador 1 sobre K4, sem violar a análise dimensional, certo? Que 1 sobre K4 daria um propagador diferente do que 1 sobre R. Então, quando você trabalha com as teorias antireducionistas, você consegue obter esse tipo de propagador que você está escrevendo. Só que ali é quando é beta vezes M2, na verdade, para aplicar a análise dimensional correta, né? Mas beta pode ter dimensão. Função do M2, mas só para quem não está sabendo, né? O beta é um coeficiente estaria multiplicado por M2. Então, se você tivesse, de alguma maneira, conseguindo restringir o alfa igual a zero, você teria o propagador beta vezes M2 sobre K4. Então, você estaria entrando em ordem superior, em diferentes potenciais. Certo. Assim, você falou sobre isso? Eu não falei sobre isso porque não deu tempo para... Era muito tempo, muito para coisa. Eu vou deixar então como exercício. Então, justamente, quem quiser, o desafio aqui é o seguinte: construir um lagrangiano que leve a esse tipo de propagador. Como é que você pode construir um lagrangiano que dê esse tipo de propagador? O propagador que traga K2, que traga derivadas no numerador, quer dizer, que traga potências do momento no numerador e potências do momento no denominador. Então, o desafio aqui seria como procurar o Lagrange, quer dizer, um conjunto de campos, ou um campo, ou um conjunto de campos, e aí, claro, aplicando a discussão que o Accioli deu na aula dele, como é que vocês tirariam, que tipo de potencial esse propagador pode descrever, né? Eu só vou falando assim, só um argumento geral, São José, que eu acho que tem, que eu acho que essas coisas LHC, tem dois caminhos, eu acho, para a física. Ou ela entra em busca em fundamentalismos,
do LHC, quer saber que é o fundamento do fundamento, ou a física pode entrar para o caminho da diversidade, que é o caminho do resultado, do conceito de evolução a partir da diversidade. Quando você trabalha com diversidade, você claramente cai na noção de grupo. Então, por exemplo, se você tivesse, vamos dizer, uma teoria de Gage, vamos dizer, para Fluminense, tem 11 campos, certo? Então você teria um propagador, como você teria, quando você é um propagador só, você tem 1 sobre K2. Quando você tem 11, você vai ter 1 sobre K22. Entendeu? Então, quando você vai construindo esse grupo, você vai modificando o caráter do propagador. Isso é uma liberdade interessante que o Gage, o anticapitalista, propicia. É legal, você gosta de aprender ilustração, né? Ali deu para só falar de nossa. Só estou falando assim só para poder... Florir, né? Isso aqui eu queria que vocês quebrassem um pouquinho a cabeça e vissem como é que uma coisa dessa pode aparecer. E aqui nesse exercício aqui, o que eu quero é que vocês vejam... Quer dizer, aqui o problema é um problema matemático muito simples, né? Que a gente já tinha até falado. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que integrar em K0. Na hora que a gente for integrar em K0, essa função aqui, esse denominador aqui, ele tem K0, ele tem 2 polos duplos, né? Olhando aqui, fazendo a decomposição K0 ao quadrado, menos K2, ele volta K0 ao quadrado, menos ômega 2, tal, ao quadrado. Então nós temos a presença agora de polos duplos, ou multipolos, como se chama, polo múltiplo também. Então, no caso de um polo ao quadrado, na hora de fazer a integral em K0 e a gente evitar o polo, como faz sempre, a gente tem que passar por tem que fazer a integração em K0, a gente vai precisar calcular o resíduo. E aí a gente vai ter um problema. O que é o resíduo? No polo duplo, ele prescreve a ação de uma derivada. Então, basicamente, a gente vai ter que derivar essa função. Então, essa é uma função não negativa. Mas não significa que uma função que seja positiva tenha derivada positiva, né? A função pode ser positiva e ter esse comportamento aqui. Então, ela tem derivada negativa, né? Então, o que vocês vão evidenciar é que no caso dos polos múltiplos, né, a presença do Gauss, ele não é um Gauss que está associado à métrica, como no espaço de Minkowski. Nós fizemos na aula retrasada, na minha última aula, nós fizemos o propagador vetorial, nós vimos que era o eta mini presente no propagador, quer dizer, era a própria métrica do espaço-tempo que induzia o aparecimento dos estados de norma negativa na relação que a gente chama de relação espectral, nessa relação aqui. Nesse caso, não é a métrica do espaço-tempo que está me induzindo a presença do Gauss, é a ordem do polo que o propagador vai apresentar. Quer dizer, nós sabemos que os polos do propagador, eles sinalizam a presença dos estados estáveis, das partículas. A questão é, se esse polo é de ordem superior, o que vai acontecer com o tipo de partícula que os polos desse propagador podem estar descrevendo. Então, é um outro tipo, né, que às vezes na literatura mais antiga ele era chamado de multipolos, né? Mas isso não é no sentido da expansão do eletromagnetismo, expansão em multipolos, em harmônicos esféricos, não. É polos no sentido de polos de funções meromórficas, de funções que não são analíticas, tá? Muito bem, então, fica como exercício isso, fica como exercício aquilo também. E vamos à nossa discussão aqui. Bom, Pois não? O potencial aqui, nesse caso que você falou aqui, o potencial é tipo um cabo, né? Nesse caso, não. Não? O potencial mais completo. Eu sei que quando tem R quadrado é onde eu cabo, né? Quando tem R quadrado é... Isso. Na gravitação... Quer dizer, o potencial de Yukawa é esse aqui. Não, esse... Não, tudo bem. Agora a gente tem isso. Aí muda. Porque tem... Aqui a gente vai ter um potencial de caráter continente. Aqui vai aparecer um potencial que pode estar crescendo a distância. E aí é uma questão de transformadas de Fourier. Certo? Dá uma olhadinha. Quem quiser tirar o potencial também, tira também o potencial a partir desse propagador de polo múltiplo. Certo? Bom,
Posso fazer uma pergunta? Mas se você tivesse encontrado um propagador com sobrecador de denominadores ao quadrado, legal, tudo legal. Você acha que essa teoria quebraria a QGD? Você disse, se eu tivesse um propagador que tivesse... Isso que eu botou o linear, assim, o positivo. Quer dizer, só quero dar a gente está conversando aqui de novo. Acho que o grande sonho dos químicos é ter esse potencial aí. Esse é o grande sonho, pelo menos que eu entendi. Assim, e nunca conseguiram. Daí eles vão para lá, daí a gente já não mais entende o que estão fazendo. E então, só quero dizer o seguinte, quer dizer, a física, ela precisa essa turma de relações fortes precisa de uma clube para isso aí. Quer dizer, a questão é, se eu tiver um propagador desse tipo, se a gente conseguisse um propagador, claro, vocês estão observando o seguinte, né? Mas não está claro para vocês ainda, vai ficar mais no finalzinho desse curso, que se esses propagadores aí têm o fato de ter esse comportamento de quanto mais cá no denominador, mais o propagador, ele é convergente no limite de altas frequências. Esse propagador que eu dei para vocês aqui, comparativamente com esse propagador aqui, quer dizer, esse propagador e esse propagador aqui, né? Pensa em K como frequência. Se a gente quiser, a gente pode. Isso aqui é K0, né? Isso aqui é K0 ao quadrado, menos K2 menos M2, então menos ômega 2, isso aqui ao quadrado. E esse aqui é 1 sobre K0 mais ômega, K0 ao quadrado, K0 menos ômega. Então, fazendo aqui a decomposição, isso aqui é K2 menos K2 vetor menos M2. Então é K2, K0 ao quadrado, menos ômega 2. Que eu pego K0 mais ômega, K0 menos ômega e elevo ao quadrado. Então, esse aqui, no limite de altas frequências, né, ele cai com 1 sobre a frequência ao quadrado. E esse aqui cai com 1 sobre a frequência à quarta potência. Claro, quando eu estou com altíssimas frequências, isso aqui o que é? Ômega 2 nada mais é do que K2 mais M2. Então, se eu estou com altíssimas frequências, esse termo aqui é uma constante, desaparece. Então, domina esse termo aqui. Então, esse aqui vai com 1 sobre K4. Então, no limite de altas frequências, esse propagador aqui, ele é supresso de uma potência de 1 sobre frequência ao quadrado, aqui com 1 sobre frequência à quarta. Então, isso faz com que a teoria tenha um limite de convergência maior no ultravioleta. Então, como nós vamos ver que quando a gente estudar no final dessas aulas aqui, a contagem de potência, né, para poder tirar assim, um critério necessário de renormalizabilidade, a gente vai fazer contagem de potência, saber, olhando para o lagrangiano e para os tipos de divergência que aparecem, a gente vai saber a teoria renormalizada, a teoria não renormalizada, a super renormalizada. Então, um critério importante vai ser esse comportamento do propagador na região ultravioleta. E aí, quanto mais potência de frequência o denominador apresentar, mais rapidamente esse propagador converge no limite de altas frequências, que é o limite do ultravioleta. Então, a teoria tende a ser mais finita, ter menos problemas de divergências e às vezes a teoria pode deixar de ser renormalizada e pode passar até a ser finita no ultravioleta. E aí a pergunta é, uma teoria que seja melhor comportada no ultravioleta. É o que a gente quer. Se o propagador começa a apresentar, quanto mais potência do momento eu tiver no meu propagador, no denominador, pela análise de Fourier, fica claro que quanto maior é a ordem da potência no denominador, mais o potencial tende a ter potências mais altas na posição. A gente sabe que o K2 gera um potencial do 1 sobre R. 1 sobre K, por exemplo, geraria um potencial do tipo 1 sobre R2. Então, a gente sabe que, à medida que a gente aumenta as potências do denominador, no estudo do potencial, o potencial vai se tornando cada vez mais potências mais altas da posição. Então, se eu pego um limite ultravioleta, que é muito amortecido, como eu falei agora, um potencial que tem do tipo 1 sobre K4, a tendência desse potencial é gerar potenciais no espaço das configurações, a tendência desse propagador é gerar potenciais que cresçam com a distância, possam crescer com o logaritmo, e 1 sobre K2, né, é o que dá 1 sobre X. Então, à medida que o propagador vai ficando, é só uma questão de análise de Fourier mesmo. À medida que a transformada de Fourier de uma função, ela cai no espaço dos momentos com potências mais altas, né?
no espaço de configurações, o potencial tem um comportamento que é de crescer com a distância. A potência de x aumenta no potencial. Então, a gente falaria, se eu tenho um potencial que é 1 sobre K6, por exemplo, né? Maravilha. Ele converge bem no ultravioleta e deve dar uma expressão razoável para o meu potencial. Então, será que isso aí poderia ser um modo da gente desbancar a QCD, né? Que o problema da QCD que a gente tem, sobretudo, é que a QCD é renormalizável. Então, a gente não está muito preocupado. Os propagadores, como estão bem. O problema da QCD é o confinamento, é ter um tipo de potencial intercorte que cresça com a distância e não caia com a distância. É essa que é o grande problema da QCD. Além de uma outra propriedade importante, que é a propriedade de liberdade assintótica. Então, se a gente traz propagadores que têm um comportamento muito bom no denominador, a pergunta é até que ponto isso está sendo melhor do que a QCD. Será que é só isso que eu tenho que olhar? Ou eu tenho que olhar alguma outra propriedade a mais? A questão que a gente tem que colocar aqui é a seguinte, uma crítica que fica aqui nessa discussão é que a análise do potencial a partir do propagador, ela já é uma análise tendenciosa. Não é aquilo que o Accioli mostrou na aula para vocês, porque quando eu pego o propagador da teoria, o Lagrangiano calcula o propagador e vou olhar o potencial é algo que reflete o comportamento da teoria numa certa região de momento. Quando eu estou com altos momentos trocados, a teoria está trabalhando todo o limite de altíssimas energias, a noção de potencial ela não pode nem ser resgatada. O potencial, ele atende para nós um limite de uma teoria de campo. Da mesma forma que na mecânica quântica, na mecânica quântica relativista, a gente pega o limite não relativístico da equação de Dirac, por exemplo, e aí a gente recai numa equação mais próxima da equação de Schrödinger, que é a equação de Pauli. Numa teoria quântica de campos, quando a gente, a partir do propagador, a gente quer recuperar alguma coisa que é mais próximo da teoria clássica, né? Que é a ideia do potencial, que a gente pensa, o propagador, ele está sinalizando um tipo de interação. Né? Então, na teoria clássica, a gente associa interação ao potencial, e numa teoria mais clássica ainda, a força. Mas a noção assim, mais clássica de interação é através de um potencial e de uma força. Na teoria de campos, a gente abre mão de potencial, a mecânica quântica ainda se segura com o potencial, mas a teoria de campos não, ela não pensa mais em potencial, ela pensa em termos de propagadores, né? Pensa em termos de campos quânticos e propagadores. Então, a noção, quer dizer, quando a gente tira o potencial de uma teoria de campo, no fundo, eu já estou estudando aquela teoria de campo no limite. Então, aquilo já é uma região em que eu estou, é uma região limítrofe da teoria de campo, eu não estou testando tudo da teoria de campo. Então, se eu pego, quando a gente tira a análise do potencial, o que a gente está pensando? A gente está pensando numa análise de baixos momentos transféricos, está pensando numa análise de baixas frequências, né? Porque no limite de altíssima frequência, eu não tenho nem como falar em resgatar a noção de potencial. Então, o que a gente se coloca é que esse propagador aqui, tirar o potencial dele, dizer, eu tenho um potencial confinante, é uma situação de aproximação. Tá? É uma situação que pode ser que eu não esteja contemplando a teoria completa. Então, essa é um pouco a crítica que a gente faz da análise de potenciais de teoria de campo. Tá? É só isso que eu queria dizer para complementar o que o Eduardo falou. Bom, vamos voltar aqui então ao que a gente estava querendo discutir um pouco hoje, começar a discutir hoje. Alguns de vocês, né, que já tiveram um curso aí, uma certa iniciação à teoria de campo, ou já viram um seminário, uma coisa ou outra, já folhearam o livro, a gente sempre está acostumado a saber que existem alguns métodos de quantização que já são consagrados. Né? Nós aqui trabalhamos até agora a ideia, né, que era a ideia do método de quantização canônica, que é entender o campo como uma variável canônica, coordenada de um problema, uma coordenada generalizada de um sistema contínuo, e na expressão do Lagrangiano, a partir da expressão do Lagrangiano, tirar aquilo que é o momento e fazer, na teoria quântica de campo, quer dizer, definir um campo quântico que é o mais próximo possível de uma coordenada no problema de mecânica quântica, que é impor uma relação de comutação entre a coordenada e o seu momento generalizado e dizer que isso daria K cortado.
Então, no caso da teoria de campos, que nós estudamos aqui para poder justamente tirar toda essa ideia de partícula através do propagador, a gente pegou um protótipo simples, que é o caso escalar, viu que associava um momento ao coordenado φ, que era o φ ponto, e impunha uma relação de computação a tempos iguais, porque isso aí simulava, quer dizer, a relação de computação a tempos iguais é aquilo que me define em um certo instante de tempo, que são os graus de liberdade do problema, e fixava uma relação tipo mecânica quântica. Foi a coisa que nos levou à primeira assim, extensão do conceito de campo de clássico para quântico. Agora, existem outros approaches, outras abordagens para se quantizar campos, né? Que é a abordagem da integral de caminho, que é a abordagem da chamada quantização estocástica. A gente pode dizer que a própria abordagem de BRST é também, pode colocar o BRST como também um método de quantização. Então a gente já tem vários métodos. Tem a chamada, não sei se vocês já ouviram falar, tem um método de quantização muito interessante também, ele trabalha melhor o conceito de distribuição. Esqueci o nome do autor, é um alemão ali, mas tem uma abordagem bastante interessante, né? E que ele faz também a abordagem causal, o método de quantização causal. E ele faz uma abordagem, nesse método de quantização não aparecem infinitos, não aparece a necessidade de renormalizar, mas é o cálculo do cara, quer dizer, a prescrição que é dada para a quantização, que é a chamada quantização causal de Epstein-Glaser, tem até livro já sobre isso. Isso aí não é assunto assim só de pesquisa, assim, não. Tem livro já estabelecido sobre esse assunto, que é o método de quantização causal. Vai lá para inglês, né? Se vocês colocarem Causal Quantization, acho que na biblioteca do CDPF vocês recuperam esse livro. É um livro bom da Springer, né? Eu acho que é da Springer Verlag. Eu esqueci o nome do autor. Um cara que faz coisas bastante interessantes. E ele explica passo a passo o que é esse método de quantização causal. Você quantiza uma teoria e não encontra infinitos. Não tem essa necessidade de se renormalizar. Se obtém uma QED finita, por exemplo. Então é um outro método de quantização que está sendo estudado. Ele não está, não é aplicado a todas, não tem assim um caso não abeliano, por exemplo, ainda é um caso problemático. Mas, por exemplo, na QED, na teoria lambda F4, esse método está bem estabelecido. Então, é um outro método de quantização que a gente pode, se alguém quiser fazer o trabalho de curso em cima disso aqui, é uma coisa muito instrutiva. É bastante interessante esse método. O livro está muito bom. Oi? Oi? Isso também, é um método. Eu diria que isso é uma derivante do BRS. Do BRS. Uma variante do BRS, o método da quantização por anticampos. Não tem diferença. Então, quem quiser dar uma olhada nisso, é muito bem-vindo. O trabalho é muito simples. A coisa é um pouco mais formal, é na linha do Gogoliuba, né, na linha do livro do Gogoliuba, mas o livro que tem na biblioteca, né? Não sei o nome do autor, o cara já teve até no Brasil. O livro é bastante claro. Você pode pegar um exemplo, ou pegar um modelo que ele constrói, por uma teoria F4, e entender bem quais são as premissas desse método de quantização e por que os infinitos são evitados. Tá? Claro que esse método aqui ele precisa de uma certa, depois de um certo refinamento para poder reproduzir alguma fenomenologia. A gente está acostumado hoje em dia, né, a ter teorias de campos normalizadas, e justamente do setor de infinitos da teoria é que a gente tira resultados interessantes, como a função beta, a ideia da running coupling constant, a liberdade acentótica, tudo isso, né, as equações do grupo de renormalização, que a gente vai falar no próximo curso, tudo isso é o que está no setor de infinitos da teoria. Então a gente se acostumou a ter teorias com infinitos, a gente aprendeu a renormalizar essas teorias,
E o tratamento dos infinitos, ele dá uma série de resultados interessantes que a gente usa para bater com a fenomenologia, que é liberdade assintótica, o scaling, né, que é o cálculo das dimensões anômalas, né, as equações de grupos de renormalização. Tudo isso é o setor de infinitos. Então, a gente, quando tem uma teoria finita, a gente fica até meio perdido. O que eu vou fazer com uma teoria finita? A teoria finita, eu perco a noção de uma constante de acoplamento running. Eu perco a noção de liberdade assintótica. Uma teoria que fosse QCD finita não teria liberdade assintótica. E aí, isso aí é bom ou é ruim? Como é que eu ia mostrar que depois de chegar ao scaling do Linear Elastic Scale, lá de 68, que a gente falou, né? Como é que eu ia reproduzir, por exemplo, esses dados? Né? Na própria QED, né? Resultados que a gente tem interessantes, que dependem, por exemplo, da renormalização da carga direta. Então, a gente hoje em dia tem um problema sério, que é, tá bom que a gente sabe construir uma teoria finita, mas o que eu posso fazer realmente com uma teoria finita? Então, uma ideia, por exemplo, é que talvez uma boa teoria finita do ultravioleta, uma teoria que não precisa de nenhum tipo de renormalização, deva ser uma teoria muito fundamental. De tal maneira que alguma teoria mais fundamental ainda do que a QED, o que a gente vê da QED já é uma outra etapa de uma teoria que é mais fundamental e que deveria ser finita. Então, a gente até consegue conviver com a ideia de uma teoria finita, quanto mais elementar ela for. Mas se a gente tem uma teoria que reproduz a nossa fenomenologia, não seria interessante a gente ter uma QED finita, porque eu teria que reproduzir, ou uma QCD finita, que eu ia fazer com uma QCD, que eu posso eventualmente fazer com uma QCD finita. Tem soluções, tem remédios para isso, né? Mas são assim, expedientes que a gente encontra para salvar, né, para poder ver que essa teoria finita pode ser levada até mais adiante, né? Mas nem sempre. A gente já acostumou com os infinitos, né? Então a gente já sabe o que fazer com eles, se a gente souber renormalizar a teoria. Depois, mais tarde, mais recentemente, a coisa de 15, 20 anos atrás, praticamente no início da década de 90, Weinberg, né? O grande Weinberg, ele chegou com a ideia de que não, cara, não fica tão nervosinho, mesmo que não for renormalizado, a gente dá um jeito, vamos começar a dar sentido a teorias não renormalizáveis. Então a gente já sabe que hoje em dia a gente pode tentar extrair alguns resultados também, mas não é aquela coisa. Trabalhar com uma teoria não renormalizável é trabalhar com uma megera que você tem que saber a hora que você vai tomar ela. Você não pode vou trabalhar com uma teoria não renormalizável e vou andar com ela para todo lugar. Não dá para levar para todo canto, né? Então, uma teoria não renormalizável, você tem que saber em que lugar, aonde você pode mexer nela. Aqui dá, aqui não dá. Você tem que ter muitos cuidados, mas isso significa que é não renormalizável, joga no lixo. Tem teoria que é não renormalizável, joga no lixo. Agora, tem teoria que é não renormalizável e você pode abordar certos setores dela. Diria que isso acontece porque nós fomos amadurecendo justamente a ideia das teorias quânticas de campo. No início, né, quer dizer, quanto mais cheio de regras, a gente é mais canônico. Então, a gente conhece poucas coisas, a gente cria muitas regras para a gente poder ter certeza que não vai errar, né? Então, a gente cria um mecanismo fiscal muito grande para não dar margem de erro. Então, você bota, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais aquilo. Mas, quando você começa a entender, a ter mais domínio de alguma coisa, você já deixa que abre mão de certos princípios muito restritivos e fala, não, então, de repente, uma teoria não renormalizável, ela não é boa para isso, isso, isso. Mas eu posso, dentro de certa ordem, dentro de um certo regime de aproximação, reproduzir bem certas situações que a fenomenologia me dá. Então, hoje em dia, digamos assim, já existe uma tolerância com teorias que não são renormalizáveis, desde que você saiba como aplicar e em que situações aplicar, certo? Então, essa é uma outra coisa que eu vou falar. Isso é uma outra coisa. Eu nunca trabalhei com isso, mas é uma coisa que, se alguém quiser fazer um trabalho sobre isso, poderia ser interessante. Retomar os trabalhos, né, mais originais do Weinberg. Os trabalhos do Weinberg são interessantes porque são sempre muito didáticos. Todo trabalho do Weinberg é muito bem explicado. Mesmo que seja Physical Review Letters, ele tem um compromisso muito grande de explicar. Então, se vocês quiserem retomar algumas ideias do Weinberg de praticamente 18 anos atrás, né, no final da década de 90, de 80, né,
80 e início dos anos 90, né? Eu estou falando dessas coisas, assim, não renormalizadas, né? Mas muitos de vocês podem não saber exatamente o que é. Nós vamos daqui a pouco saber qual é o critério, né? Mas eu já estou anunciando aí porque todo mundo já ouviu falar isso em algum canto, né? Seminário. Então, o AMF pensa, depois outras pessoas aderiram a esse trabalho, né? Mas é uma linha de trabalho que vale a pena entender, né? Entender e saber até que ponto se pode aplicar, até que ponto isso aí é útil ou não. Mas ele trabalhou um bom tempo sobre isso e a atividade teve prosseguimento. Até hoje tem artigo que sai sobre isso. Você fala, porque, por exemplo, essa especificação de teoria não renormalizável e também não unitária. Me quero fazer a seguinte imagem. Mesmo quando a gente tinha curso com o GECA, uma coisa difícil era a questão da prova oral. Sei. Então a gente já ia cheio de medo lá, eu não sabia nada, e tinha. Bom, eu lembro uma coisa que ele me perguntava para a gente. Bom, e então, você ficava lá falando umas coisas lagrangianas, ele dizia, e o número? Eu disse, pô, cara, eu estou aqui com um FMI, eu estou dizendo, onde é que está o número? E ele dizia o número. Aí, número de uma teoria. E eu queria ver se você tinha entendido que daquilo ali tinha que tirar um número. E a gente, obviamente, não tinha entendido nem que chega aquilo ali, mas era um número. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, existe uma questão na questão da normalizaridade, é que toda teoria tem que dar um número. Você tem que expressar um número daquilo ali. Então, quando você não quer que a teoria seja renormalizável ou não renormalizável. É renormalizável para poder tirar um número. É unitário para você poder ter uma sessão de choque que seja... você poder tirar números confiáveis. Você pode sempre tirar números, né? Mas aí você pode tirar números que não são confiáveis. Então, a renormalizabilidade, ela vai te permitir tirar números que têm confiabilidade. E a unitariedade também. Se você tirar o seu choque, você diz daqui. Agora, você pode daí tirar... Agora, é velha questão, né? O teu número, você falou, tem que ser confiável. É uma questão, né? Eu não sei aí como é que entra o Weimer, se os números dele, o que ele tira. Eu acho que a discussão do Weimer, a discussão do Weimer, ela era no sentido de que, eu estava falando, assim, um pouco a saga, né, dos anos 70, sobretudo, né, é que renormalizou teorias de gauge com violação espontânea de simetria. Então, renormalizou a teoria eletrofrágil, renormalizou a QCD, renormalizou, né, Toft e Veltman acabaram no início da década de 72, renormalizando, no fundo, as teorias de Young e Neuros. Então, isso te deu, assim, as melhores teorias, né, aquelas que realmente estão sendo usadas para descrever as interações fundamentais, elas são teorias renormalizadas. Aí veio a supersimetria, que melhorou o comportamento ultravioleta. A supersimetria, em seguida, deu teorias finitas. Então, hoje, vamos dizer assim, foi criando assim, uma espécie de uma expectativa coletiva, né? E se acostumou, a gente sem querer, as coisas vão entrando, e a gente lê paper, faz paper, ouve seminário, vai à conferência, você daqui a pouco está repetindo um monte de coisa que você às vezes nunca parou muito para pensar. Então a gente foi, né, vamos dizer assim, no vácuo da história, e a gente renormalizabilidade, a teoria tem que ser renormalizada. Então a questão que a gente depois se colocou, que eu acho que o Weimer, no final da década de 80, com toda a explosão das fórmulas, né, aí realmente o IN era as teorias de corda para resolver o problema da gravitação, o problema da unificação. Weimer chegou e parou para pensar e falou, bom, uma teoria ela deve ser o mais completa, o mais limpa possível, mas de repente a gente também tem que saber que uma teoria ela tem diferentes setores, né? A gente tem que saber que setor de uma teoria você vai querer pegar. Olhando a QED, o que eu vou querer extrair da QED? Para mim é mais interessante olhar o setor de altas energias, ou para mim é mais interessante olhar o setor infravermelho da QED. O que é mais interessante olhar? Ou olhar o regime de Higgs, né? Olhar o regime confinante de uma teoria. Uma teoria tem vários aspectos, como eu falei com vocês. A gente vai falar hoje sobre o mecanismo de Higgs. Uma teoria tem diferentes fases, pode ter diferentes fases. E aí significa que em que fase você vai trabalhar. De repente uma teoria pode não ser boa num regime, mas pode ser boa no outro regime.
repente, uma teoria, ela tem um regime coulombiano que é bom, mas ela pode não ter um regime confinante que seja bom. Mas aí, eu jogo fora completamente a teoria. Então, eu acho que a reflexão que o Weinberg começou a trazer é nesse sentido. Tendo uma teoria, tá, ela não renormalizável, você fala, você é radical, joga ela no lixo. Claro, ninguém é estimulado a criar teorias não renormalizáveis. A gente quer criar teorias que tenham, satisfaçam princípios fundamentais. Mas se ela é não renormalizável, também pode ser que eu possa aproveitar ela para alguma coisa. Né? Um pouco nesse espírito de, no fundo, avaliar melhor as teorias. Não é lacrar, né? Ter assim, rotular, essa teoria é boa por isso, essa teoria não é boa. Uma teoria tem várias facetas. Eu acho que o que ficou claro também a partir da década de 80, até mesmo nos cálculos na rede, foi começar a entender melhor que uma teoria tem várias fases, e que você vai se situar numa fase ou noutra para fazer a fenomenologia que você quer. Então, no momento que você adota essa postura de que é importante entender as várias facetas que uma mesma teoria apresenta, não sei se vai ter tempo no curso, mas eu posso preparar no segundo semestre, a gente pode escolher uma aula, para a gente estudar vários aspectos da QED. Então a gente vai encontrar dentro da QED coisas que a gente nem imagina. Então, de repente, você pode dizer, não, eu vou pegar essa teoria, ela é muito completa, e eu vou setorizar aqui. E isso aqui, essa teoria não é normalizável, mas isso aqui ela me responde bem. Isso na falta da teoria do tudo. O dia que nós tivermos uma teoria que faz tudo, aí a gente vai precisar, pode parar com isso. Mas eu acho que a reflexão boa que o Weinberg trouxe é até no sentido de fazer a gente refletir melhor do que é uma teoria quântica de campos. Tá? Então, uma teoria quântica de campos, ela tem que ser, em princípio, ela tem que ser causal, ela tem que ter covariância de Lorentz, ela tem que ter unitariedade, ela tem que ter renormalizabilidade, ela tem que gerar números e funções para funções de choque, são funções de energia, correspondente. Então, ela tem que fazer uma série de coisas. De repente, tudo junto, uma teoria não consegue fazer, mas ela cumpre algumas etapas que podem ser interessantes. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem uma atividade altamente desenvolvida que é entender o que teorias com violação da simetria de Lorentz podem nos estar dizendo também. Agora, então, estou acabando meu raciocínio, tá? Então, eu vou deixar a palavra. Então, eu acho que é nesse sentido que essa reflexão do Weinberg é interessante, tá? É que tenta ver tudo, no fundo, te obriga a meditar mais sobre cada teoria, tá? O que você quer dizer? Eu digo, esse pessoal árabe, quando você fala mal de Maomé, ele já sai na porrada com você. Não, porque você tem que ter referências, compreende? Então, se você tem uma lagrangiana que ela permite dois números, compreende, em palavras simples, é foda. Assim, você está com uma lagrangiana, ela permite, e o cara que é experimental, e sei lá, o LHC já tem uma multidão de partículas. E se você ainda traz uma confusão de que cada lagrangiana pode também ter uma liberdade de números, você está, em palavras árabes, aí fazendo charge do Maomé. Então, quer dizer, essa coisa do número também é uma delicadeza, compreende? Eu pessoalmente acho que, às vezes, esses caras como Weinberg vão, na minha humilde opinião, muito à frente de certas questões, vamos dizer, vamos chamar de árabes, assim, tem que ser um pouco rígido, entendeu? Assim, e acreditar que a tua lagrangiana só pode dar um número. Entendeu? Agora, o que pode, eu acho que nesse ponto é uma abertura, é você ter mais uma lagrangiana com o mesmo fenômeno. Atualmente a física da gente é uma física, vamos dizer, o quark tem 3 cores, então só tem uma lagrangiana, para entender. Por que o quark com 3 cores não pode ter 3 lagrangianas? Compreende sim? Aí eu entendo essa abertura, mas essa abertura de uma lagrangiana, se abriam números, eu sou árabe aí nesse aspecto. Assim, não, claro, você tem que trabalhar com toy models, né? Mas toda teoria séria, como você sabe, tem que chegar para você, no final de tudo, tem que gerar números, funções, coisas observáveis, que você vai calcular. O Weinberg não está abrindo mão disso. Ele não está abrindo mão disso. Ele está dizendo apenas que, no fundo, a reflexão que ele chama é que observe bem todos os aspectos que uma teoria de campos oferece. Porque isso não era uma discussão muito clara. A gente tinha ficado muito naquele praticismo de é renormalizável, é unitária, e o que mais que a teoria tem? Com o desenvolvimento da QCD, cálculos na rede, essa questão de as diferentes fases de uma teoria,
que a mesma teoria apresenta, isso começou a ficar claro. E daí, a gente hoje em dia já não deve mais ter essa postura de que uma teoria é só uma coisa. A gente está olhando uma teoria, muitas vezes, só por uma fase. Eu tenho que começar a ver, e isso é uma dificuldade, mas é tentar entender ao máximo todas as fases que uma teoria tem para eu poder dizer qual fase é boa, qual fase não é boa, qual que eu posso usar para modelar isso, qual que eu posso usar para modelar aquilo. Eu acho que é essa reflexão que ele traz. Claro que o sonho de todo mundo, o Weber construiu a reputação dele toda buscando teorias normalizadas, né? Foi isso que ele quis fazer. Então, ele não é que ele esteja abrindo mão disso, ele está chamando para uma nova reflexão. Nelson, pode falar. então só que você tirou a cadeira, tem 2 fios desencapados ali. Ih, cara, é perigoso. Atrás de você. Atrás de você. Toma cuidado que eu vou não chove no rabo, pô. Vamos lá. Implementar o PI. Eu acho que seria legal se alguém aqui que está fazendo curso, assim, está nesse período de formação que tem vocês, é o período de aprender essas coisas agora, se alguém quisesse dar uma olhada nos trabalhos do Weinberg, fazer um relato para a gente, usar isso para fazer um trabalho, né? Seguir um pouco as ideias seria interessante, estaria trazendo alguma coisa nova para o curso aqui. Eu, pelo menos, não conheço, eu conheço só de seminário de leitura, mas nunca me detive para seguir essa questão. Bom, campos acoplados a correntes externas, né? Isso aqui vai ser fundamental para a gente entender, quer dizer, o papel, no fundo, é a relação, é um ingrediente da integral de Cantor, do método de quantização por integral de Cantor. A gente vai querer discutir um pouquinho isso, né? Bom, vou pegar aqui um caso simples, né? A gente já tinha, no curso nosso de campos clássicos, a gente já tinha, às vezes, colocado, acrescentado o termo de corrente na ação, ver como é que isso aí aparece na equação de campo, e depois ver o papel dessas correntes externas, por exemplo, na conservação do tensor de energia e momento, né? Tirar leis de força, né? Para campos, né? Então, supor que a gente tem uma teoria de campo, vamos pegar um modelo bem simples, assim, um campo escalar real, mesmo um protótipo de sempre, né? Que a gente não perde nada em generalidade, né? Vou pegar esse casinho aqui, só para a gente entender. E depois é só que a gente pode jogar um potencial. Nós acrescentamos esse termo, nós acoplamos esse campo a uma fonte externa. Claro que a gente sabe que o papel desse campo, dessa corrente, se fizer a equação de Euler-Lagrange aqui, vai ficar mais M2 essa aqui é a equação de campo que sai daqui, certo? Usando o princípio de Euler-Lagrange, as equações de Euler-Lagrange, aqui sai o termo dele negativo, então fica menos, aqui fica menos, esse termo aqui fica menos, esse termo fica mais, que é igual a menos, eu multiplico tudo por então isso aqui é o chamado potencial, e aqui na equação de campo aparece essa derivada dessa função potencial. Então, nós temos o papel dessa fonte aí, vamos fazer a seguinte transformação aqui. Vamos tomar a teoria livre, pegar a teoria livre só para a gente ter uma ideia. Aqui tem uma arbitrariedade. Às vezes você pode incluir o termo de massa no potencial, às vezes não. Às vezes, quer dizer, você coloca aqui
bota um termo aqui, lambda φ4, ele diz, isso tudo aqui é o meu potencial, N2, Φ2 e lambda φ4. Então, pode diferenciar, né? Deixar o termo de massa de fora e dizer que o termo de potencial é sempre só de interação zero. Tem que aplicar o φ. Tem que aplicar o φ, obrigado. Então, pegando a teoria livre, vamos fazer a seguinte coisa. Sabe, depois é geral, a gente vai ver que vai valer para o campo sensorial também, o campo estrutural, mais JF. Vamos dizer o seguinte. Então, introduzimos essa fonte. Essa fonte, ela não tem dinâmica. Vocês estão observando, eu introduzo essa fonte, é uma função de t e x, é uma função normal, uma função clássica, né? Isso aqui é alguma coisa que vai representar algum agente externo. Lembrar que esse j aí não é uma constante, esse j aí é uma função de t e x, uma função de x, né? Uma função de x. Mas ela não tem dinâmica, nós não temos uma propagação, não temos uma equação dinâmica para o J. J é um dado, o campo é que vai se acomodar, eu dou o J fixo e esse meu campo, ele vai interagir com essa fonte através desse termo, claro, e essa fonte aqui, ela vai moldar de alguma forma a configuração do meu campo. Eu tenho a solução dessa equação, é a solução da equação homogênea, mais a solução da equação inhomogênea. A gente cria uma solução geral se o campo for clássico. Vamos tentar ver isso aí no campo quântico. Vamos fazer a seguinte simples transformação, coisa só para a gente, uma manipulaçãozinha que vai começar a deixar mais claro o papel da fonte para nós. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos fazer as integrações por partes aqui. Então, esse primeiro termo aqui, como sempre a gente vai ficar menos o meio, φ, alambertiano, mais M2, só fiz a integração por partes. Certo? E aqui, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pegar esse termo aqui e vamos quebrar em dois. O meio de Jφ mais o meio de Jφ. Vamos deixar assim. Só quebrei esse termo em dois. Tá? Para poder, porque aqui tem esse fator meio e aqui não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, nesse termo aqui, vamos dizer que a gente possa fatorar, né, o papel desse e aí eu faço o seguinte. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. O meio, menos o meio, vou colocar assim, menos o meio. E então, o seguinte, vamos botar esse núcleo aqui, vamos chamar isso aqui de O. Ficar carregando isso aqui toda hora. Vamos chamar isso aqui, é o nosso operador O. Como a gente já tinha feito em outras ocasiões, esse operador O é o operador diferencial, está lambertiano mais M2. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, nesse termo aqui, então, vou botar esse menos o meio, φ, vamos botar esse O aqui em evidência. Então isso aqui vai me dar φ, e aqui eu posso botar, já botei esse meio em evidência, menos, igual a menos 1, J. Então esse termo aqui está me reproduzindo. O primeiro termo está aqui, menos o meio, φ, operador φ. Tá? Menos o meio, φ, operador φ. Esse segundo termo está me dando isso aqui, ó, O a menos 1 com O, e está me dando, então, esse termo mais o meio de φJ. Que é esse termo que está aqui. Então eu reproduzi um desses termos aqui. E aqui nós temos mais o meio de J de φ. Estou mantendo esse, certo? Então eu reproduzi um desses termos e deixei o outro termo de fora. Só fiz isso aqui, tá? Lembrando-se sempre o que significa esse operador. Isso aqui significa o quê? O a menos 1 é o inverso desse operador. O inverso desse operador é a função de Green daquele operador. O a menos 1, deixa eu apagar isso aqui. O a menos 1 é pensado como sendo a função de Green. Então, para a gente não vou nem ficar especificando mais, mas é só pensar, na verdade, esse O a menos 1 significa a função de Green G menos X de O. Fica aqui, O, G menos X.
x menos y, dá o delta de x menos y. Está no sentido da função de y. Eu coloquei esse operador aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse operador aqui, φ, menos. Oi? Desculpa. O quê? Φ menos 1 menos 1. Você está entendendo? É, isso é. Por quê? Porque se ele é função de linha, essa não é a solução. Solução não Não, eu não estou dizendo que esse campo é a solução da equação. Ah, ok. Estou pegando o Lagrangiano livre. E tá, obrigado pela tua observação. Eu não estou dizendo que eu não estou colocando aqui nessa densidade Lagrangiana a solução da equação de campo. Eu estou pegando a densidade Lagrangiana, tá? Que nem a gente pega o Lagrangiano do oscilador harmônico. Você bota o meio de x ponto ao quadrado, menos o meio de kappa x2, e você faz o que você quiser sem dizer que x é a solução do oscilador. Você não está pegando o campo na solução de minimação, não. Só estou manipulando o Lagrangiano como um todo, tá? Então, a observação é, não estamos usando a solução da equação de campo. Então, isso aqui, então vamos pensar, essa fonte é fixa. Esse campo aqui é aquilo que a gente está dizendo, é o campo quântico. É aquilo que vai conter as flutuações, é aquilo que a gente vai querer quantizar. É o campo que a gente vai querer dar um sentido quântico a ele. Então vamos simplesmente redefinir essa função, né? O a menos 1 do J, né? Vamos redefinir esse campo aqui. Quer dizer, na verdade, essa expressão aqui significa o seguinte, né? Em termos concretos, só para cá, significa π de x menos igual a d4y de x menos y j de y. Essa expressão significa isso. Então, tudo aqui é uma expressão de x. Eu estou integrando em isso. Claro que aqui tem uma não localidade. Se essa função delta, se isso aqui for uma delta, tudo bem, essa expressão é local, mas essa expressão não necessariamente é uma delta. Tá? Vamos deixar a coisa certa. É simplesmente a função de y. Bom, tudo bem. Então, vamos dizer o seguinte. Essa grandeza aqui, que é uma função de x, eu vou chamar isso aqui, vamos chamar isso aqui de um φ tio. Vamos chamar isso aqui de um φ chapéu. Um φ chapéu. Então essa grandeza. Então vamos substituir aqui tudo por φ chapéu. Então essa densidade de Lagrangiana, vamos escrever. Eu estou simplesmente redefinindo uma função. Essa função aqui é essa função menos essa. Isso aqui, no final de tudo, isso aqui, eu integro nisso, isso aqui é uma função de x. Então, isso tudo aqui é uma função de x. Esse φ tio, ele não carrega nenhuma informação sobre isso. Não, eu não perdi localidade. Φ tio continua, φ chapéu continua sendo local. Então, vamos escrever, vamos substituir ali. Φ, então vai ficar menos o meio do φ. Φ, então, é φ chapéu mais ou a menos 1 J. Aí O e aqui φ chapéu. E depois o outro termo é mais um meio de J φ, que é φ chapéu mais O menos 1 J. Então, simplesmente estou fazendo uma manipulação de reescrever essa densidade de Lagrangiano. Eu estou, no fundo, incorporando, né, a fonte ao meu campo, lá naquela expressão, quando eu redefino aquele campo de chapéu. O que eu estou querendo fazer com isso? No fundo, o que a gente vai querer com essa brincadeira é desacoplar o campo da fonte. O que vai levar isso aqui para nós? Então, o primeiro termo. Isso aqui é menos o meio de φ chapéu off. Então, está aqui. Tem que criticar esse termo aqui. Menos o meio de O menos 1 J O e chapéu. E aqui mais o meio de J de chapéu.
depois. Aí está errado, né? É O menos 1 quilômetro, não é? Oi? Não, obrigado, está errado, obrigado. Deixa eu usar isso. O que a gente está querendo ressaltar? A gente está simplesmente reescrevendo para valorizar um pouco o papel dessa fonte aí. Sabe que essa fonte que a gente coloca, ela é sempre meio bandida, né? A gente coloca essa fonte, é uma fonte clássica, a gente nunca dá o devido valor a ela. A gente vai ver que ela vai pescar do campo, né, o aspecto quântico que o campo tem. Muito bem, está lá, o que eu posso fazer aqui? Esse termo aqui está meio desacoplado, né? O que eu posso fazer aqui? Esse termo aqui, olha só, esse operador aqui é o operador O menos 1. É a função de Green do D'Alembertiano mais N2. Os operadores que estão envolvidos aqui é o operador de diferencial. Isso aqui é 1 sobre D'Alembertiano mais N2. Isso aqui é um D'Alembertiano mais N2. Então, esse operador aqui é o operador diferencial. D'Alembertiano mais N2. Quadrático nas derivadas. Eu posso fazer uma integração. Com a densidade lagrangiana profunda, eu posso fazer uma integração por parte. As duas derivadas que estão atuando aqui, eu trago para cá. E o termo M2 que está aqui dentro é um termo multiplicativo. Então, eu posso transladar isso aqui, esse termo aqui, eu posso fazer integrações por parte. Quer dizer, o O pode se mover. Eu vou fazer isso aqui. O é menos 1, J, O, X chapéu. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Trazer esse operador para cá. Ó. Vou integrar por parte esse operador. Esse operador é local. Qualquer teoria que seja, na equação de Marx, na teoria de Marx, eu sei quem é. Ó. Na equação de Dirac, eu sei quem é. São sempre operadores que vão ter pelo menos uma derivada do campo. Derivadas. E termos multiplicativos, que podem ser termos de Marx. Então, esse operador aqui, eu posso, me é lícito, trazer ele para cá por uma integração por parte. Sinal não muda, né? Que são duas. Oi? Sinal não muda. Exatamente, é par. Exatamente. Não tem aquele famoso sinal menos que a gente faz com derivadas, né? São duas derivadas que são integradas simultaneamente por partes. Então, isso aqui me dá o delta. E aí, aquela integral que está aqui, no fundo é isso, ó, aquele operador O, na variável x, ele entra aqui. OG é delta. E aí o delta marca essa integral e libera o J. Então, esse termo que está aqui, que me é produzido aqui, vai ficar menos o meio, vai ficar simplesmente J aqui, chapéu. Que tem um sinal menos. Esse aqui está com sinal mais. Então, esse termo aqui, o que eu quero dizer com tudo isso é que esse termo cancela esse. Então, o que nós fizemos foi desacoplar o campo da fonte. Então, o que a gente chegou foi isso aqui, ó. Eu agora estou trabalhando com uma nova coordenada de campo, um novo campo. Vocês têm que entender que esse termo aqui é o seguinte. É o meio nesse sentido que esse termo está sendo escrito, tá? Todo mundo já está mais ou menos acostumado com isso. Está claro? Então, nós introduzimos uma nova coordenada de campo, Fichamel. É uma coordenada, quer dizer, inocente, não fiz nenhuma grande mudança, simplesmente eu incorporei uma função. Um outro é redefinir coordenadas de campo, não é o problema, né? É como se a gente fizesse um chifre, um oscilador harmônico, né? Se a gente tiver um oscilador harmônico, né, perturbado por um termo linear, o que a gente faz? A gente simplesmente shifta a origem, né? Bota a coordenada, vai para o x menos a posição de equilíbrio, né? A gente joga uma constante, faz um shift de variável, um shift de variável de campo. Este
sobre as duas coordenadas? A integral é só em y, porque esse Lagrange é no local do x. X tem que sobrar, certo? Você viu que a gente deixou a integral está toda aqui. Todo esse termo é o O menos 1. Então a integral, eu estou carregando só uma integral aqui. Integral, e se a gente de outros campos, no caso que você tem interação. Pois é, então nós estamos falando do campo livre por isso. Está pegando o campo livre, então eu estou falando da seguinte situação. Pega um campo livre, né? Pega a radiação eletromagnética livre e perturba essa propagação colocando um termo de fonte. Você define quem é a tua fonte, você vai botar uma fonte constante. Então a fonte é um dado externo. Você está no fundo colocando essa fonte para ela fazer uma espécie, ela vai ser uma espécie assim, de um detetor. Ela que vai pegar alguma coisa do campo. É isso que eu estou querendo colocar. A fonte é externa, é um campo, não tem dinâmica, então é uma coisa que você coloca, é um dado externo. Tá? Essa meditação que eu quero ver, o que isso aí me faz perceber alguns aspectos do campo quântico. É isso que a gente faz na integral de caminho. Bom, muito bem, então o que a gente vai... Só estou colocando essa discussão aqui. Então nós chegamos a essa expressão aqui. O que a fonte... Quer dizer, isso aqui no fundo é uma interação efetiva corrente-corrente. Eu coloquei a corrente interagindo com o campo, né? Nós partimos daqui. J'. Então, o meu campo interage com a corrente. Quando eu fiz o shift do campo, eu mostrei que a gente passando de φ para φ chapéu, nós podemos chegar a uma outra situação em que a corrente ela se desacopla do campo. Mas, ao se desacoplar do campo, esse termo aqui ele se transformou, na verdade, nesse termo aqui. Então eu criei, a partir aqui eu tenho interação campo-corrente. Aqui eu tenho um acoplamento campo-corrente externo. E aqui, a partir desse acoplamento, eu gerei uma interação efetiva, né? Quer dizer, um acoplamento efetivo corrente-corrente. Por que se chama, por que eu uso a palavra efetivo, acoplamento efetivo? Porque eu introduzi nesse acoplamento os efeitos do meu campo φ. Cadê o efeito do meu campo φ? Ó, essa função de Green, hoje em dia, nós sabemos, né? Quando a gente vê um propagador, 5 minutos, tá brincando? Quando a gente vê um propagador, a gente tira o chapéu para esse propagador. A gente sabe que ele está dando uma série de informações daquele campo. Esse propagador tem polo, esse propagador tem resíduo, esse propagador tem uma série de propriedades que, por isso eu estou chamando de acoplamento efetivo. É um acoplamento onde eu introduzi os efeitos do campo, quer dizer, um acoplamento efetivo corrente-corrente. Então, nós temos essa corrente, quer dizer, tem uma corrente aqui no ponto X, né? Tenho aqui uma corrente no ponto Y e a gente está, né? Aqui a gente tem algum elemento que está fazendo a interação corrente-corrente. E os efeitos, né? Esse J aqui, então esse O menos 1, como nós já sabemos, né? Ele está aqui, ó. O que ele é do campo φ, ó? Ele é o propagador. Ele está aqui no inverso. Então, esse O menos 1, ele nada mais é do que o propagador. Nós já sabemos, é o T e chapéu. E chapéu. Então, o que nós estamos entendendo é que, ao deslocar, quer dizer, ao introduzir a corrente, que interage com o campo, e ao deslocar para a interação corrente-corrente aquilo que o campo contém, eu estou trazendo. E isso aqui é o quê? Isso aqui está me revelando, né, as propriedades quânticas do meu campo. Isso aqui pode ser o meu propagador causal. Se eu tiver uma teoria, se eu quiser dizer que eu estou numa teoria quântica, simplesmente eu volto a prescrição mais I epsilon no polo. Se eu colocar I epsilon capa zero, eu estou na teoria clássica falando dos potenciais avançados e retardados. Mas se eu colocar o I epsilon, eu estou agora falando, estou usando uma prescrição que não elimina os dois polos, né? Eu tenho cada contorno num polo, então eu tenho aquilo que nós dizemos, que é a função de Green causal. Então toda a informação do campo, essa corrente externa,
existe um regime que eu posso aproveitar essa corrente externa para poder introduzir na interação corrente-corrente os efeitos quânticos do campo. Isso, claro, no campo livre, eu estou falando para o campo livre, mas para o campo livre já apareceu essa informação. Tá? Então, o método da integral de caminho, agora o que está acontecendo? Né? Você tem um campo, vamos dizer, aonde é que a quantização está entrando aí? Né? Claro, é a função de Green. Nós sabemos que a função de Green, nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, que esse objeto aqui revela o caráter quântico do campo, porque eu estou colocando aqui esse produto ordenado no tempo. Esse produto ordenado no tempo pressupõe uma não comutatividade desses campos. Então, aqui o caráter não comutativo, o caráter de que tem, né, uma relação de comutação não trivial entre os campos entra, e nós temos aqui essa função de Green. Então, o caráter quântico do campo, ele se revela, tudo bem, porque eu tenho essa função de Green. Mas a questão é, do momento que eu coloco esse campo e fixo essa fonte, e aí vejo a interação efetiva fonte-fonte, por que eu estou quantizando o campo nesse processo? Essa discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho. Então, está em cima do tempo para fechar isso? Dá para mais um pouquinho ainda? Então, a hora que você estiver sentindo que vai acabar sentado. Porque aí a gente acha que já pode, de repente, alguém verificar, de repente esse terceiro andar já está liberado também, até deve ter acabado, né? Intervalo a gente desce. Bom, então o que está acontecendo? O que significa que eu estou fazendo? O campo, o que significa o campo quântico? Né? O campo quântico significa que esse campo ele não está controlado por uma dinâmica determinada, por uma dinâmica determinística, a partir de uma equação de campo, né? Não tem esse campo não satisfaz, como você estava lembrando, esse campo não satisfaz uma equação de campo, é uma equação de Euler-Lagrange. O que eu estou pensando nós colocamos essa fonte externa, esse campo está distribuído pelo espaço-tempo. E não estou dizendo que esse campo é a solução da equação. Esse campo pode estar em qualquer configuração, mesmo numa configuração que não minimiza a energia. Claro, a configuração que não minimiza a energia não é uma configuração estável. E a configuração que não minimiza a ação não é a configuração associada com a dinâmica clássica desse campo. Mas nada me impede de eu criar um campo, né? Jogo esse giz no campo gravitacional, ele vai ficar barato, né? Ele vai cair. Então eu joguei ele numa situação de instabilidade, ele se acomodou, buscou o ground state dele. Então a mesma coisa, eu posso pegar um campo, dou uma chacoalhada e solto. O cara vai se organizar de alguma forma, se ele for um campo clássico, ele vai se organizar para poder seguir a sua dinâmica e estabilizar em termos de energia. Então ele vai decair até chegar numa configuração estável. Então o que nós estamos fazendo aqui nós colocamos a fonte. E esse campo, ele é livre. Eu não tenho nenhuma dinâmica prescrita sobre ele. Então, essa fonte pode se acoplar, da maneira que está aqui, ela está se acoplando a todas as possíveis configurações desse campo. Então, o papel dessa fonte ela vai perceber todas as possíveis flutuações que esse campo pode sofrer, mas eu seguro a fonte. É como se eu colocasse condições rígidas. Eu coloco essa fonte aqui, e o campo que vai mediar, e esse campo interage com essa fonte. E esse campo vai se propagar até essa fonte. Então nós vamos segurar, fixar. As correntes estão fixadas, e eu vou poder olhar como que essas duas correntes interagem, trocando, desde que eu possa somar sobre todas as possíveis configurações de campo que vão estar passando por aí. Aqui, essa ideia está colocada. Essa configuração de campo é completamente livre. Aqui não importa qual é o campo que eu estou colocando, basta que a única coisa que vai estar seguida aqui é que eu tenho uma prescrição de ordenamento temporal. Então, o papel dessa fonte, quando introduz essa fonte, significa que a gente está deixando essa fonte interagir com toda e qualquer configuração arbitrária do campo φ. Então, essa interação efetiva, esse acoplamento efetivo corrente-corrente, ele vai estar levando em conta, né? Então, ele está, no fundo, ele está incorporando ou somando, né?
Então, você está falando assim porque ali, você tem ali uma integral em Y. Isso. Então você está pegando todos os itens. Todas as vezes. que vão dar uma contribuição em X. Isso, fixa as fontes, né? Quer dizer, fixa a fonte em X, para uma dada fonte em Y, eu estou pegando todas as possíveis emissões, né? A gente já sabe que essa função de Green, ela tem aquele caráter de emitir partículas ou de absorver antipartículas, nós já tínhamos discutido a função, o papel causal disso. Então, significa que o meu campo, quando eu acoplo com essas fontes externas, o caráter quântico do meu campo, ele está naquilo que eu vou olhar a interação corrente-corrente como sendo um modo de medir todas as possíveis flutuações do meu campo. Então, somando sobre todas as possíveis flutuações que esse campo vai poder ter ao fazer a mediação da interação entre essas duas correntes aqui. Então, o campo, ele, como variável quântica, digamos, como coordenada quântica, como entidade quântica, ele está presente a partir dessa função de Green aqui. Mas nesse estágio, eu não estou dando, nesse estágio de manipulação que eu estou fazendo, eu não estou dando ao campo o meu caráter operatorial. Nessa manipulação nossa aqui, nós estamos trabalhando o campo como simplesmente uma variável arbitrária para a qual, né, eu vou poder somar sobre todas as configurações. Então, nesse sentido aqui, nós vamos estar dizendo que o campo, né, a variável de campo, ela faz o papel de uma variável estocástica. Que não é um operador. Simplesmente é uma variável que pode assumir qualquer valor, ela não é fixada por uma equação de campo, ela não tem uma dinâmica que prescreve como ela se propaga. Quer dizer, a variável de campo se apresenta como o caráter quântico do campo está naquilo que ele não é determinado. O que eu vou medir, na verdade, é a interação entre as duas correntes mediada por todas as possíveis configurações de campo que vão daqui para cá. Né? Eu posso ter essa configuração, posso ter... Então, vai ter várias maneiras. E o efeito final de todas essas ondas, todas essas flutuações que se propagam entre x e y, é me dar essa interação. E aqui, né, nesse objeto aqui, quer dizer, o campo é livre, o campo ele não tem auto-interação, ele não interage consigo mesmo, nem com outros campos quânticos, a esse ponto aqui o campo é livre. Então, nós estamos somando todo o caráter estocástico dessa variável de campo nessa função de Green aqui. Essa função de Green, então, ela representa toda essa estocasticidade dessa variável de campo. Então, desse modo, vamos depois só elaborar um pouquinho mais, desse modo, a introdução dessas fontes, depois, claro, na integral de caminho, a gente faz derivadas. Claro, se vocês observarem aqui, se eu fizer a derivada funcional, se eu derivar esse lagrangiano, né, em relação a j de x, né, derivar em relação a j de y, eu vou obter aqui, vamos dizer isso aqui, vou botar aqui j de z, j de w, né? Então, quando eu fizer essa derivada, deixa eu apagar. Agora vai ter que durar mais 10 minutos só, tá? Aí eu apago isso aqui e a gente faz a última expressão assim. Então, por exemplo, esse termo aqui... Pode falar, pode falar. Correto, a equação de movimento, ela trabalha com a minimação. Isso, a equação de movimento é o princípio da minimação. Correto não era você pegar, dar uma lagrangiana e chegar a equação de movimento. Isso. Daí você deveria substituir de novo aquele campo na equação, na lagrangiana inicial. Quer dizer, a equação de movimento é um refluio na lagrangiana. Havia uma interação, aquela lagrangiana é uma coisa geral. Quer dizer, você não está vendo minimação, nada. A minimação aparece na equação de movimento. Mas deve ser obter. Daí, bom, o que eu faço com isso? Eu deveria voltar para a lagrangiana. Daí tira a equação de movimento. Assim, isso, a fisicidade não estaria aí? Se você tirar, vou dizer, pega a mecânica clássica. Vou falar, vou voltar, pega a concentradora quântica. Você tem um meio de mx ponto ao quadrado. Newton. Você vai jogar isso de novo, você vai pegar a solução clássica e jogar no lagrangiano.
O Lagrangiano, que era uma coisa genérica, desconhecida, você usou um princípio físico. E daí tirou, bom, isso aqui é uma minimação. Bom, então vamos jogar essa minimação lá. Daí ficaria uma coisa interativa. Não, mas aí no momento que você essa coisa estocástica, o que eu não entendo, é que de repente aquela minimação, que é o princípio físico, foi jogada fora. Você não tem mais isso. Você agora está na mecânica quântica, você abriu mão da lei de Newton. Você não tem lei de Newton. Você jogar fora a minimação, você tem que ter um argumento aí de advocacia. Você está jogando fora um princípio aqui. Não, mas é mecânica quântica. Vamos dizer, então, o teu advogado te falou que quando ele jogou fora a mecânica quântica, o teu professor que deu mecânica quântica, lá na PUC, que na PUC você fez, né? Você joga fora a lei de Newton. Você vai pegar o Lagrangiano do oscilador harmônico. Aí você joga fora a lei de Newton. Você não tem mais que mx dois pontos é igual a menos kx. Tá? Como é que você se virou a partir daí? Aí tive a questão, por exemplo, o pessoal daí diz que a mecânica quântica é uma nova teoria, uma coisa assim, que a gente não sabe nem o que dizer, mas digamos, se permitisse ter uma defesa por ela, né? Você diria, bom, eu não vou me defender, eu vou me defender da minimação. Não estou jogando a minimação fora. Tá, entendi, a discussão é boa para o próximo intervalo, depois do intervalo. Tá, já. Entendi. Vamos levar essa discussão para o campo. Aí eu acho que fica mais claro o conceito. Pode só fazer um cálculo, pode parar. Você não precisa nem constar da aula, né? Só botar aqui uma coisa. Pegar aqui a derivada disso aqui, ó. Pegar a derivada segunda do Lagrangiano de interação. Como as coordenadas ali são x, e vamos pegar derivar isso aqui em relação ao j de x, y, z e nada. Então, olha só, quando eu derivar esse carinha aqui em relação, quer dizer, isso aqui, vou tirar a primeira derivada. Então, a primeira derivada vai dar 1/2. Então, quando eu derivar j de x em relação a j de w, eu vou produzir o delta de x menos w. Opa, desculpa, aqui é integral em y, perdão. Então, eu vou estar produzindo, aqui eu vou produzir um delta de x menos w. Vou produzir delta de x menos w. Ou a menos 1 de x menos y, j de y. E depois, o outro termo vai ser mais 1/2. Aí, e aqui fica a integral, perdão. Porque eu mantenho a integral em y, primeiro termo. Desculpa aí. Tá? Porque eu só derivei isso aqui, em relação ao j de w. Então, vou tirar a primeira derivada. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro derivado ao segundo. Quando eu derivar j de y em relação a j de w, aí eu vou produzir um delta. Vou produzir um delta de y menos w, que vai cancelar a integral em y. Nesse segundo termo, a integral não tem. Vai ficar j de x, ou a menos 1, x menos w, só isso. Certo? Porque o delta que produziu aqui, né, vamos dizer assim, aqui, vamos fazer o seguinte, a gente deixa... Apaga agora, mas tudo mais embaixo. Vou botar 1/2, vou botar delta de y, j de x, o a menos 1 de x menos y, e aqui vai ficar delta de y menos w. Deixar ele pegar, depois a gente apaga tudo. Então essa foi a primeira derivada. Então vamos dizer o seguinte, eu fiz isso aqui. Na verdade, vamos tirar isso aqui, vamos botar só fiz isso. E aí agora, querido, tudo bem, querido? Aí. Agora eu vou derivar isso aqui, vamos tomar a derivada. Vou derivar então em relação a j de z. Derivar em relação a j de z, esse termo só vai produzir um termo. Vai produzir então 1/2
C. Então isso é lagrangiano. Claro, lembrando que se eu tiver com uma ação, né, se eu tiver uma ação, tá? Então, se nós tivermos uma ação, lembrando que a ação de interação corrente vai ser. Aí sim, alguém me perguntou se tinha as duas, foi Ricardo, se tinha as duas integrais, não sei se alguém perguntou, para você mesmo, né? Então as duas integrais vão aparecer quando eu colocar a ação. Então, quer dizer, isso aqui é a minha ação de interação, é isso aqui, ó. Então, quando eu pegar essas duas, por exemplo, pegar essas duas, no fundo vai pegar essa coisa, tirar essas duas derivadas da ação, no fundo é o que eu já fiz aqui, você tem um meio. Oi? Ah, tem um meio, obrigado. Tem um meio aqui, né? Então, quando a gente pegar essa derivada aqui, variação segunda, né, da ação de interação. A fonte J de C e a fonte J de W, o que eu vou estar fazendo na verdade? Eu vou estar fazendo, no fundo é só colocar uma integral entre 4x aqui. Quando eu coloquei, no fundo o cálculo que eu estou fazendo é esse aqui, é só pegar essa primeira expressão, que já está prontinha, e colocar ali a integral de x, que eu não tinha para botar. Então, estou fazendo primeiro para o lagrangiano. Então, o que eu vou fazer agora, quando eu pegar esse termo aqui, né, vai ficar D2 variando, né, isso aqui. Nossa, vai ter. Agora da ação. Então, o primeiro termo, por exemplo, aqui quando eu integrar em x, ó, essa derivada aqui mata, essa delta function, mata essa integral em x e faz o x ficar w. Então, esse x aqui fica w. E temos ainda uma integral em y, né? Então, nós vamos ter aqui, opa, acabou. Temos aqui essa, bom, aqui vai ficar W menos Y, aí o Y menos Z, tanto faz, eu posso colocar Z aqui, que nós vamos ter O menos 1, nada impede de fazer 4Y, e significa que o Y vai virar Z. Nós vamos ter aqui, o delta acabou com a integral em X, ficou O menos 1.